podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Apresentado por Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje estamos aqui com Marcelo Martins, da Imunize. Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, Rafa, tudo jóia. E você? Tudo ótimo. O assunto de hoje que vamos conversar aqui com o Marcelo é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, as mudanças e os impactos na sua empresa. Marcelo, antes de entrar no tema, antes de qualquer coisa, conte-nos um pouco sobre você e a Imunize. Perfeito, Rafa. A Imunize é uma empresa que surgiu de uma startup. Minha função é mais voltada à parte de processos, no sentido de implementação de normas internacionais, como ISO 9001, que é qualidade, ISO 14001, ambiental, e agora que está muito no tema, que é a ISO 27000, gestão e de segurança da informação. E nós fizemos um consórcio com 3 empresas, a minha com foco em processo, a Maravalhas Legal, uma empresa especializada na área de direito digital, e a Levene, uma empresa de tecnologia. Que legal. Marcelo, entrando no tema LGPD, quais são os conceitos básicos dessa lei? Por que ela foi criada? A lei foi criada no intuito de proteger os nossos dados pessoais. Os nossos dados sempre foram compartilhados sem o nosso consentimento e muito menos sem o nosso consentimento. Para isso surge uma lei onde obriga as organizações a implementarem as suas políticas de governança em relação à proteção de dados pessoais. Quanto aos principais pontos de atenção da LGPD, existe a necessidade dos agentes de tratamento de dados dentro da organização, que são os controladores, os operadores e a grande novidade que é o encarregado de proteção de dados, também conhecido como DPO, Data Protector Office. E o outro ponto que é importantíssimo na legislação é a elaboração do RIPD, que é o Relatório de Impacto e Proteção de Dados. Legal. Marcelo, muito tem se falado sobre a lei. Qual, na tua visão, são os riscos ou as oportunidades da lei para as empresas? Bom, do ponto de vista de riscos, existem aí o que nós chamamos de sanções. A partir do dia 1º agora de agosto de 2021, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, iniciou a fiscalização nas organizações. O que busca essas fiscalizações? Verificar se a organização identificou quem é seu encarregado de proteção de dados e o seu relatório de impacto e proteção de dados. Caso a organização não tenha esses 2 requisitos, ela pode sofrer sanções, que vão desde uma simples advertência a multas que podem representar 2% da receita anual da organização. Bacana. E Marcelo, por fim, o empresário que está nos escutando está pensando o seguinte: como que ele pode implementar a LGPD na empresa? Quais são os primeiros passos? Bom, o que eu recomendo é, primeiramente, ficar atento, fazer uma leitura do que se trata essa lei. Na maioria das vezes, buscar uma empresa de consultoria para dar esse suporte, porque a lei, basicamente, tem 3 pilares básicos, que é o pilar da segurança da informação, o pilar jurídico e o pilar de processo. E dificilmente se tem dentro de uma organização uma pessoa, um profissional que conheça profundamente essas três áreas. Até porque se acontecer algum incidente, no caso um vazamento de dados, essa pessoa, também conhecida como encarregado de proteção de dados, que vai responder ao controlador, vai responder à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, eventualmente, Ministério Público, Defensoria Pública e PROCON. Então, essa é a minha recomendação, minha dica de ouro aí para todos que estão ouvindo. Muito bom. Marcelo, obrigado pela presença. Rafa, eu que agradeço. Um grande abraço aí e sucesso a todos. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado. Até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.